Você já reparou que por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, faça coisas, por mais que você tente aprender, veja vídeos como este, siga pessoas, parece que tem uma coisinha que trava? Você já reparou que por mais que você tente estudar, independentemente dos seus interesses, independentemente de qualquer coisa, parece que tem uma força bloqueadora que não deixa, parece que não deixa a vida avançar? Você vai até aqui e depois daqui. Você já notou que existe um fenômeno, né? Que parece que você aqui na sua cabeça você sabe tudo. Você aprende, você consegue aprender, você tem as teorias, você tem até as estratégias para você conseguir sair da situação onde você está. Mas quando você vai colocar em prática, tem alguma coisa que não deixa. É como se você não conseguisse agir, fazer as coisas que você sabe. Você sabe que tem que fazer, você sabe como fazer, mas você não faz. Já notou isso? E você sabe qual é o motivo disso? A palavrinha desse tamanho, imperceptível, ela começa por invadir. Ela é destruidora. E é tabu, ninguém fala sobre isso. E quando falam, falam de uma forma que a gente não liga as coisas. Isto é, a forma como as pessoas falam dessa palavrinha parece que não é o motivo pelo qual você está toda travada. E essa palavrinha, karma, é muito mais profundo do que você pensa. E é isso que a gente vai fazer nestas 3 aulas. Eu vou te explicar tudo que você sempre quis saber sobre karma e não tinha a quem perguntar. Agora pode perguntar para mim. Por que Alexandra Sonado está chegando no Brasil? Online, ok? E a gente tem esse presente agora de ter acesso mais fácil aos livros, às palestras, aos workshops. Sempre fui uma buscadora espiritual. E nesse trajeto a vida me levou a Alexandra Sonado. Pela internet eu comecei a receber mensagens, os textos iam mexendo muito com a minha cabeça. A mulher tem mais de 14 livros, best-seller nos Estados Unidos, já deu milhares de atendimentos, workshops, enfim. É só no Brasil é que a gente ainda não conhece muito bem a Alexandra Sonado. Tenta se abrir para esse trabalho maravilhoso que mudou não só a vida de milhares de pessoas, como a minha também. A gente passa a ter uma compreensão, a compreender a vida de uma maneira muito simples, muito moderna, sabe, contemporânea. Não tem nada a ver com religião, absolutamente nada. E muda a vida. Então, eu vou te explicar a mecânica do karma. Como é que ela funciona, como é que ela invade tua vida. Como é que essas memórias que a gente traz de vidas passadas, elas podem estar destruindo a tua vida. Podem estar bloqueando as tuas iniciativas. Pode estar não deixando que você se relacione com as pessoas. Que você se relacione com você. Que você consiga ganhar dinheiro e ter uma vida próspera, abundante. Que você consiga estar saudável. Essa palavrinha, o karma, ela toca em todas as áreas da nossa vida. Vou contar um pouco da minha história, do antes e depois. Antes de conhecer a Alexandra, eu era uma pessoa extremamente exigente. Eu percebia que eu ia muito mais além do que eu poderia dar. E eu tinha muitas dores também na barriga. Eu sentia muitas dores. Foi quando eu conheci a Alexandra, e ela foi estudando e percebeu que existia um samurai de vidas passadas. E é por isso que eu era tão exigente. A gente fez essa limpeza, onde a gente tirou esse samurai. E hoje eu sou uma outra pessoa. Eu sou uma pessoa muito mais leve. Eu não exijo mais de mim como eu exigia. Eu sou uma pessoa que deixa as coisas acontecerem naturalmente. Então eu consigo deixar as coisas fluírem de uma maneira muito melhor. Graças a essa limpeza que ela fez em mim. Sem contar as dores, pessoal, que eu nem lembro mais que essas dores existem. Eu nem sei mais como é que elas eram. Então, fica comigo. São 3 aulões, 100% gratuito, 100% online. Você não vai ter que sair da sua casa. Você só tem que assistir. É a minha contribuição para que você entenda por que a sua vida não anda. Mas vou falar mais, vou falar de ataques de pânico, vou falar de ansiedade, vou falar de tristeza profunda, vou falar de incapacidade de se relacionar, de ter um relacionamento saudável, vou falar de relacionamentos abusivos, vou falar de dinheiro, vou falar de carreira, vou falar de missão, vou falar de propósito, vou falar de muita coisa. E quanto ao karma, vou falar o que é o karma, vou falar qual é o seu karma, vou falar como é que você sabe
que você está numa situação kármica? Como é que você sabe que você está num relacionamento que é kármico, que vem de vidas passadas e por isso é que ele também não, parece que não se resolve, fica ali todo bloqueado? E como fazer para desbloquear? Tá bom? Então, a gente vai fazer essa semana do karma e você vai se comprometer a estar aqui comigo, tá bom? Por isso, a primeira coisa que você vai fazer é fazer o seu compromisso interno, assistir tudo, para que você possa mudar a sua vida. Não esquece, você tem que fazer a sua parte, para que o universo consiga fazer a dele. E a sua parte agora é aprender, receber informação, para você fazer a sua parte de mudar a sua vida. E você vai ver a diferença que uma palavrinha tão pequenininha pode fazer em toda a nossa vida. O meu nome é Alex Sonado, eu sou escritora e ativista espiritual. Ativista porque eu quero que as pessoas se espiritualizem. Desde o dia que eu entendi que a gente tem dois mundos. A matéria é dual. Sempre tem dois mundos em cada coisa. Você tem a tristeza e a alegria. Você tem o amor e o medo. Você tem o positivo e o negativo. Então, você tem a matéria, o mundo visível, e você tem o mundo invisível. E a gente tem que lidar com o mundo invisível para sermos completos. Senão não somos completos. As pessoas que são muito racionais e que só estão aqui no mundo visível, elas estão perdendo toda uma vivência do mundo invisível, que é incrível, desde que a gente entenda como é que ela funciona, entendeu? Então, eu recebo mensagens de Jesus. Não é o Jesus esse que a gente conhece, né? O crucificado das religiões, não é esse. Tecnicamente é o mais alto arcanjo do céu, é a grande luz. E é uma luz extremamente companheira e abundante. Essa luz já me fez escrever 15 livros, um deles está editado na China, no Japão, ganhei 2 prêmios com ele nos Estados Unidos. E Jesus tem falado muito de vidas passadas e de karma. Nesse sentido, conhecer a tua energia, isto é, hoje você está vivo aqui, certo? Mas você traz uma energia enorme de vidas passadas. Eu vou explicar depois onde é que essa energia se aloja, o que é memória, onde é que ela mora e como é que ela se manifesta. Mas para já eu só quero que você entenda isto. Esta energia que você traz de vidas passadas é a tua história energética. Se você não conhecer e não entender como é que ela funciona, como é que você quer viver? Entendeu? É como se fosse o seguinte, vou dar um exemplo que eu acho que é bem ilustrativo. Aqui está o karma, digamos, o teu nó energético. É um nó, né? E aí você, imagina, está tentando andar, só que como você não sabe que este existe, que é o tal vírus, né, bloqueador, ele e você estão presos por um elástico. Então, quanto mais você tenta andar, mais pressão faz, porque é um elástico. Você tem que vir aqui, tirar o elástico para poder andar, aí você vai. Mas como as pessoas não falam muito nisso, ou se falam de uma forma entendeu? Como se fazia antigamente. Tudo antigamente era demônio, era espírito, tá vendo? E não é. A energia, ela é simples, ela tem as suas leis. A gente só tem que aprender. E depois escolher, fazer as nossas escolhas com essa consciência de como é que ela funciona. Entendeu? Bom, voltando. Então, eu vi Jesus, ele ditou 15 livros, não sei quantas terapias. Eu já tratei de pessoas de 42 países. O que acontece? Todos esses tratamentos, todas essas consultas, todos esses cursos que eu dei, tudo que eu fiz, parece que por baixo tem sempre o karma. Tem sempre... Eu estou falando de uma coisa e tem essa... Por quê? Porque é a tal história, o beabá é o início de tudo. Se você não entender qual é o seu karma, não adianta você tentar ascender, tem o elástico que puxa. Tenta avançar, tem o elástico que puxa. Então vamos tratar desse de uma vez? Então a gente trata desse e depois então a pessoa pode seguir. E a forma da Alexandra abordar é completamente libertadora, e isso não é só explicado teoricamente, mas também sentido através das meditações, das várias ferramentas que são disponibilizadas para a gente, uma oportunidade de ultrapassar as barreiras do desconhecido. O desconhecido, ele só assusta pelo fato de ser desconhecido. Quando a gente se propõe
a conhecer, a explorar, adquirir conhecimento sobre ele, ele passa até a encantar. Na minha vida atualmente, eu percebo que ainda está em processo de transformação, poderia estar atraindo uma determinada situação se eu tivesse a consciência antiga, e eu acabo conseguindo lidar de uma forma diferente, perceber de uma forma diferente, criar outro resultado, criar algo que me traz mais paz, algo que me traz mais tranquilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito zangada com a vida. Eu não aceitava o que me acontecia. E nem tinha ideia nenhuma de que as coisas que me aconteciam, as tais que eu não aceitava, né? As coisas que me aconteciam, eram consequências diretas das minhas escolhas. Isto é, naquela época ninguém falava que a gente tem um corpo magnético, um ímã, e que a gente atrai energeticamente o que a gente precisa para evoluir. Eu não sabia disso. Então, eu achava que eu era invencível. Eu fazia assim, achava que eu era invencível. Eu achava que eu podia controlar tudo. Eu não sabia que a vida é maior do que eu. Tem um filósofo português que tem uma frase que eu amo, eu coloquei no meu primeiro livro, que é: não tenhas planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para ti. E é exatamente isso que acontecia. Eu tinha planos para tudo, eu controlava tudo, tudo tinha que ser do meu jeito. O que acontecia? Cada vez que essas coisas aconteciam para mim, ao não saber que elas eram frutos das minhas escolhas, eu não mudava as minhas escolhas. Eu achava que tudo o que acontecia era aleatório, entendeu? Então, eu ia vivendo, eu ia lutando pelos objetivos, eu achava que tinha que lutar, eu achava que tinha que lutar por objetivos, eles nunca chegavam. Isso é uma coisa curiosa, né? Que a gente luta. Eu falo sempre naquela rodinha do ratinho hamster, que ele acha que ele está correndo, mas a roda está girando e ele não sai do mesmo lugar. Por quê? Porque pura e simplesmente a gente não entende a mecânica energética. A gente não entende que o que vem é consequência do que eu escolho, e então eu tenho que mudar as minhas escolhas para emanar outra energia, para vir outra coisa. Bom, muitos anos nessa frequência vibratória, nesse padrão que eu estava, até que isso desaguou num drama familiar tremendo. A minha filha teve morte clínica. E de repente, do nada, eu me deparei com a minha filha com 14 anos numa cama de hospital. E não havia nada que eu pudesse fazer, não havia a minha luta, a minha correria, tudo que eu achava que dominava o meu domínio, o meu controle, nada. Ela estava ali. E nesse tempo, que ainda foi um mês e tal que ela esteve internada, né, eu vi uma voz. E a voz falava assim: se as tuas escolhas te trouxeram aqui, aí você tem que reaprender a escolher. E foi nesse minuto, não é, que as máquinas começaram a apitar, que tudo aconteceu. Eu olhei para cima e entendi que tinha muita coisa que eu ainda tinha que aprender. Que a vida era maior do que eu e que ela estava me colocando naquele lugar para que eu pudesse entender, aprender como ela funcionava. E foi a partir daí que a minha jornada começou. É claro que a minha filha não morreu, a minha filha está viva hoje, está ótima, mas aquilo me marcou profundamente. A partir daquele minuto, eu fui estudar, eu fui meditar, eu fui me conectar, eu fiz tudo o que eu senti que não tinha feito antes. Eu comecei a respeitar a vida, que é uma coisa que a gente não faz. Quando a gente acha que somos invencíveis, na realidade a gente não respeita as leis da energia. Eu fui estudar e aí, numa meditação, um dia eu vi Jesus, né? E a partir daí, todas as mensagens, tudo. Hoje em dia, eu ensino e é engraçado, né? Cada pessoa que aprende, cada pessoa que entende esta mecânica energética, eu fico feliz porque ela não vai ter que passar pelo que eu passei. Ou pelo menos não vai precisar continuar passando por perdas. Porque a vida é um eco, né? Ela devolve o que a gente emana. Quanto mais rápido a gente mudar a nossa energia, mais rápido ela começa a enviar coisas boas. Basta olhar para a natureza. Pensa comigo. Quando você planta uma semente, você não pode ir lá e forçar ela a crescer. Você não pode puxar para ela ter um tronco, para ela ter folhas. Não pode. A gente tem que fazer o quê? A gente planta,
a gente nutre, a gente dá alimento, a gente rega e ela vai crescendo sozinha. Com a vida é a mesma coisa. Não adianta eu pegar minha força bruta e ir lá querer que as coisas aconteçam, que é o que muita gente faz. Lutar pelos objetivos, chega, luta. Não, a gente tem que fazer a mesma coisa, nutrir a nossa energia, regar, dar alimento, para que a energia fique boa, para que a gente emane boa energia, para então as coisas vêm com a mesma energia. Se você pensar, a lei da energia fala o seguinte, um ímã, ele atrai coisas semelhantes a ele. Então, nós vamos atrair o que a gente emana. E aí você pode perguntar, então, mas espera aí, por que eu estou atraindo tanta coisa na minha vida? Exatamente isso. Porque você tem o karma, aí você tem um bloqueio emocional, vou falar sobre tudo isso nessa semana do karma. Tem o bloqueio, e aí você atrai coisas que te vão causar uma dor para quebrar esse bloqueio, para libertar esse karma. Se você entender como é que isso funciona, esse mecanismo, fica mais fácil. A Alexandra, ela tem uma mensagem de simplicidade e ela faz algo que parece muito difícil, muito impossível, ser muito simples, né? Que qualquer pessoa consegue aplicar. E aí, o que a gente emana no nosso dia a dia? Energia negativa. Como é que você faz para subir a sua energia? Então, tirando de dentro de você estas memórias, libertando, pacificando com elas. Por isso é que o karma é o segredo. Porque quando você souber como é que isso se faz, você consegue subir sua frequência vibratória e começar a atrair então coisas melhores. Mas não é tão simples. A pessoa pensa assim, então vou pensar em coisa boa e vou atrair coisa... Não é. Não acontece. E a gente sabe que não acontece. Quantas vezes você já tentou, vou pensar em coisa boa, pensa coisa boa, pensa coisa boa, e as coisas depois não acontecem, a tua vida não muda radicalmente, né? Porque não é pensar, não é na dimensão mental, é na dimensão vibratória. Imagina, você tem a dimensão mental, depois mais sutil a dimensão emocional, depois mais sutil ainda a dimensão vibratória. Então, se você ainda está na mental, eu vou pensar em coisa boa, pensamento positivo, imagina, ainda falta você vir para a emoção e ir para a vibração. É mais sutil. E é essa sutileza que a vida responde, entendeu? Não é a essa força bruta que é eu vou pensar e vou lutar. Olha o que a vida vai te devolver. Luta. Conflito. Entendeu? Quando a primeira vez que eu estava estudando astrologia e que a minha professora falava desativar a palavra luta, eu falava, como assim? Eu preciso lutar para as coisas acontecerem. E ela ria. E ela tinha razão, né? Porque quando você ativa a palavra luta, a vida vai devolver luta. Acreditei verdadeiramente que fosse só nascer, morrer e acabar. E daí esta interrogação levou-me à cata de respostas a todos os níveis. Nunca procurei respostas focado na questão religiosa, mas sim na questão científica e obrigatoriamente espiritual. Estou muito grato a Jesus, estou muito grato a Alexandra Solnado. Bom, o que é karma? A definição de karma é muito simples. Karma é uma dor que você sentiu numa vida passada, normalmente na hora da morte, e que você não fez o luto lá. E como não fez o luto, essa dor, ela se travou e provavelmente ela foi o motivo pelo qual você teve que encarnar. Isto é uma densidade emocional que fica puxando para você descer. Para você conseguir revisitá-la, sentir essa dor, chorar essa dor e libertar. Isto é karma. Agora, é óbvio que é uma explicação simplista, né? Mas só para você entender. Então, você em outra vida, em outras vidas, né? Porque a gente pode ter várias vidas do mesmo padrão, com a mesma dor. Tipo, imagina, aqui você teve uma determinada dor. Aí você já encarnou várias vezes com a mesma dor, só que bloqueou. E por quê? Por que a pessoa bloqueia a dor? Não é porque a pessoa é má, agora eu vou bloquear a dor porque eu sou ruim e eu quero que a minha vida seja ruim. Não é isso. Na realidade, a gente bloqueia
Porque a gente tem uma memória kármica é memória de vidas passadas, né? Do karma. Então, a gente tem uma memória que naquela altura doeu tanto e a gente morreu daquilo. Então, a gente nesta vida, a gente bloqueia, não quer ir nessa dor, porque a gente tem uma memória de ter morrido. Então, a gente acha que vai morrer de novo. O que é um ataque de pânico? Um ataque de pânico é exatamente isso. A pessoa estar numa situação parecida com a situação da hora da morte. Vamos imaginar que em outra vida, por exemplo, a pessoa foi convidada para uma festa, né? Uma festa pequena com 5, 6 pessoas, e quando chegou na festa, eles tinham um plano para assassinar ela. E ela começou a olhar e eles começaram a vir e mataram ela. Morre. Nesta vida, ela vai numa festa ou vai num lugar que tem 6 pessoas e ela começa, a mesma situação da hora da morte. Tanto que as pessoas quando estão com ataque de pânico falam, eu vou morrer, né? A memória, a sensação que elas têm é eu vou morrer. E é exatamente isso, é uma memória da hora da morte. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida que ninguém explica são provocadas por essa dor kármica. O que acontece? Numa vida passada, você, por exemplo, morreu de alguma coisa, não interessa, sei lá, abandonada, porque seus pais foram embora e deixaram você sozinha, né? E você viveu a vida toda achando que tinha que só contar com você, porque você não podia depender de ninguém, porque você tinha sido abandonada, então cada vez que você dependia de alguém você achava que ia abandonar, então você se travou, se fechou, pronto, morreu. Karma de abandono. Nesta vida, você nasce sim, com a dor da solidão, de não ser amada, mas a verdade é que você continua com aquele padrão daquela vida, isto é, você continua não relaxando para receber colinho, não se entregando aos relacionamentos, e aí as pessoas vão embora e meio que inconsciente você pensa, eu sabia que eles iam abandonar, sem entender que você é que está provocando o abandono. Entende? É uma espécie de um círculo vicioso. Noutra vida eu fiz uma coisa, morri daquilo, mas a minha energia acreditou que este se deu bem. Se você tirar a parte emocional, este se deu bem, ele não morreu. Ou pelo menos não morreu com tanto sofrimento. Então, é como se a pessoa aqui, nesta vida, ela fosse reproduzindo as coisas que fez na outra. Por isso é que não limpa karma. Por isso é que a vida depois não anda. Porque fica ali aquele nó de dor esperando ser revisitado. E a pessoa continua bloqueando. Por que é tão importante limpar? Porque no dia que você limpa o karma, né? No dia que você revisita essa dor, no dia que você deixa de bloquear, os elásticos saem, isto se liberta, e aí você começa a emanar uma energia positiva, tranquila, e a vida começa a te devolver coisas positivas, tranquilas. Por isso é que a gente fala que a vida muda. A vida muda porque a vida é a resposta ao que a gente envia como energia. Então, quanto mais você trata esta energia para ela estar leve, para ela estar pacificada, mais a vida vai te devolver bênçãos para que você até continue esse trabalho de ir limpando. Claro que a gente tem muitos karmas, a gente tem 2 karmas estruturais, mas tem muitos karmas e a gente acaba de limpar um, depois começa a limpar outro. Mas a verdade é que logo no início a vida já vai trazendo bênçãos em relação a cada um que a gente está limpando. O Einstein falava o seguinte: demência é você continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Essa é uma frase que todo mundo fala e que faz todo sentido. Porque na realidade, o que o nosso ego quer? A função primordial do nosso ego é sobrevivência, garantir a sobrevivência, garantir abrigo para a gente não morrer de frio, né? E garantir a reprodução da espécie. Então, sobrevivência, comida, abrigo e reprodução. Tudo que seja sonho, alma, felicidade, liberdade, ética, tolerância, solidariedade, as emoções da alma, vamos falar, ele não está interessado. Ele só está interessado que você não sofra e que você viva. Então, o que acontece? Esse ego, e aí ele fala aqui na cabeça, ele é o responsável pela nossa dimensão mental.
A alma é responsável pela nossa dimensão emocional e, posteriormente, pela nossa dimensão energética. O que acontece? O ego não deixa você sair da dimensão mental. Ele quer tudo lógico. Por quê? Porque você tem que ter medo de não comer, porque se você não comer, você morre. Aí ele vai te pondo medo. Medo de não se agasalhar, porque senão você morre. E aí a pessoa começa a viver de medo. Ela começa a ouvir essa vozinha, porque ela acha que a vozinha é ela, é a alma dela. E não que, sendo a matéria dual, você tem alma e tem ego. Precisa do ego? Precisa. Para não morrer, para continuar a espécie. Mas aí, ok, a gente já entendeu, precisa comer, mas eu não preciso ficar vivendo só disso. Eu costumo perguntar para os meus alunos e agora eu vou perguntar para você. Uma perguntinha. Você acha que a gente está lá entre vidas, resolve encarnar e tem vezes que a gente demora, sei lá, 500 anos para poder reencarnar, para escolher os pais, para escolher o ambiente, para escolher o país, para escolher a situação econômica, para escolher tudo, os irmãos, tudo, só para ganhar dinheiro para comprar bife? Você não acha isso meio redutor? Mas a verdade é o que o ego fala. Você só tem que ganhar dinheiro, você só tem que trabalhar e ganhar dinheiro e ser rico e ser próspero, entendeu? E aí a pessoa até consegue, mas depois vive infeliz com um vazio gigantesco, porque é o vazio da alma. A alma tem que estar sendo manifestada também pra gente. A gente até pode querer ter uma vida boa, mas paralela a uma alma boa, uma vida da alma boa. Porque aí a tal dualidade está completa, sempre equilibrando para estar completa. Resumindo, o ego, ele vai sempre te obrigar, conversando aqui na sua cabeça, a fazer as coisas que você sempre fez nas outras vidas. Que de alguma maneira você sobreviveu. E é só isso que interessa para ele. Só que não é isso que a gente veio fazer à Terra. Quando a gente estava entre vidas, a gente não encarnou para continuar fazendo as mesmas coisas. A gente encarnou para evoluir. Isto é, para entender os padrões, quebrar os padrões das coisas que a gente sempre fez, criar novos padrões, novas formas de viver e avançar. E subir mais um degrau, entendeu? Resumindo, eu posso falar que as pessoas fazem tudo errado, sendo que não existe certo e errado, porque tudo é percurso, mas a verdade é que se você pensar que você tem reproduzido sempre o mesmo padrão, você vai continuar do mesmo jeito. Você quer evoluir? Você quer avançar? Você quer tornar a tua vida melhor? Então você vai ter que mudar o padrão. Vamos agora a exemplos de karma, tá? Vou dar alguns exemplos para que você entenda como é que funciona a mecânica. Então, vamos dar um exemplo que é uma pessoa que em outra vida, essa pessoa tinha um ideal. Tinha um ideal e acreditava numa coisa e falava para todo mundo sobre essa coisa e tentava executar essa coisa e tentava pegar ajuda para fazer essa coisa, né? Tudo aquilo e tinha bastante sucesso, né? nessa fé que ela tinha. Os caras do governo começaram a entender que ela era perigosa, foram atrás dela, capturaram ela, torturaram ela, prenderam. E ela morreu na cadeia. Ficou, imagina, 30 anos na cadeia, pelo que ela acreditava. Então, ela ganhou um karma de fé. Isto é, ela ganhou um karma. O que é ganhar um karma? Essa dor de ter sido capturada, essa dor da tortura, essa dor da prisão, essa dor de eu não posso acreditar em nada porque vou ser castigada, ficou impregnada na sua essência, nos seus átomos, na sua energia, na mais original. Morre. Como ela não chorou e não aceitou, porque assim, a gente fala sempre em aceitação, agora eu vou te falar uma coisa que é super importante, que é, você não tem, isso é uma coisa que Jesus fala muito, você não tem que aceitar o que está acontecendo, não é o evento, não é a situação, não é a circunstância que você tem que aceitar. Você tem que aceitar a dor que essa circunstância provoca. E ao aceitar essa dor, você também vai aceitar que ela está acontecendo na sua vida por um motivo, mesmo que você não saiba qual é o motivo. Esse é o segredo. Eu vou aceitar a dor que aquela prisão, aquela tortura, tudo aquilo me provoca, que na realidade a gente podia ir para trás. Por que aquela pessoa acreditava numa coisa e foi capturada? Porque em outra vida ela abusou.
Então você tem o eixo do abuso e da perda. É o eixo kármico. Você tem vidas em que você abusa, depois você tem vidas em que você perde. Nesta vida em que você abusa, você ganha karma e aí você atrai esta vida em que você perde. Como é que você limpa karma? Aceitando o que está te acontecendo, aceitando a dor que isso causa. Porque ao aceitar a dor que isso causa, você também está desfazendo esse em que você abusou. Ao aceitar a dor, chorar a dor, vai equilibrando, até que quando equilibra, limpa, tá? Então, essa pessoa que foi presa, né, ela morre e vem para aqui uma dor com uma crença. E a crença é, se eu acreditar em alguma coisa, eu vou morrer. Então o que acontece? Essa pessoa vive esta vida sempre não fazendo nada para ela. Só que ela não sabe por quê. Ela não sabe por que ela não consegue fazer as coisas dela. Lembra que eu te falei que era um vírus e que de repente, imagina, ela vê vídeos no YouTube, ela aprende, ela faz curso, mas não consegue fazer. Mas não sabe por quê. Ela não sabe por que ela não consegue fazer. E na realidade ela não consegue porque ela traz dentro dos átomos dela, na energia kármica dela, na memória mais interior, intrínseca e inconsciente, uma crença. Se eu fizer as minhas coisas, eu morro. E como ela não vai lá porque a dor é muito grande, ela não sabe o que fazer com aquela dor, até porque ela acha que se for lá, ela morre. Então o que é que ela faz? Ela não faz nada para ela. Pode ser uma grande executora para os outros, pode fazer tudo para os outros muito bem, mas para ela, ela não faz. Ela pode até ajudar as pessoas nas crenças deles, mas ela nem se atreve a acreditar em nada. Entendeu? Então nem é uma questão de acreditar em Deus, não, ela não acredita nela, ela não consegue ter ideais. Até pode ter, mas ela afoga os ideais com medo de morrer. Vou dar outro exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa em outra vida foi uma enfermeira de guerra. E essa enfermeira de guerra trabalhava num daqueles hospitais de campanha, né? E ela tentava tratar de todo mundo, mas a verdade é que cada vez que ela curava um, morriam 10. Curava um, morriam 10. E ela começou a sentir muito culpada por essas mortes, porque ela tinha um chefe que falava que a culpa era dela. Aí vamos no eixo. Ela sofre de culpa, de exigência. O que ela fez aqui? Provavelmente ela foi uma pessoa muito exigente. Pode ter sido, imagina, uma governanta de um orfanato em que ela tratava mal as crianças e exigia e culpava e dava castigo e torturava, né? Aí ela vem como esta enfermeira, porque que normalmente nesta vida de perda eu venho sofrer o que eu fiz aqui as pessoas sofrendo. Então, se ela exigiu e culpou aquelas crianças, provavelmente ela pode vir numa situação em que vão culpar ela, em que vão exigir. Aí ela desenvolve uma culpa tremenda. Morre. Como ela não chora aquilo, né? Porque a pessoa não chora, a pessoa fica só travada. Como ela não chora, ela traz para esta vida, né? Acaba encarnando com essa culpa. O que ela provavelmente vai atrair? Pais que exigem e que culpam. Então ela vai passar a vida inteira culpada. Como ela não vai na dor, porque tem a memória que a dor mata, ela faz tudo para não sentir culpa. Então é aquelas pessoas que estão sempre fazendo tudo e super ansiosas e que não param de fazer e que você quer que elas só sentem um pouquinho no sofá para conversar com você, mas elas vão fazer tudo e estão lavando a louça e estão fazendo coisas e estão... Entendeu? Essa pessoa está evoluindo? Não. Essa pessoa só está vivendo de karma. O que é viver de karma? Viver de karma é quando as tuas escolhas são feitas para fugir da tal dor do karma. No caso daquela pessoa que acreditava numa coisa, né, e que foi castigado e morreu na prisão porque ela acreditava numa coisa, o que é viver de karma?
Viver de karma é quando ela faz escolhas no sentido de não acreditar em nada, de não defender nenhuma causa, de não dar importância às coisas que ela vai acreditando. Eu gostava de... não gostava de nada. Isso é viver de karma. É quando você não vai lá, não encara a dor, não deixa doer, não supera. Normalmente, quando a gente tem um karma, a nossa evolução está ali. Vamos considerar que aqui é uma parte do precipício, ali é o novo mundo, que é aquele que eu viveria se não tivesse medo, se não tivesse dor, e aqui é uma ponte. E aí você passa a ponte quando você vem encarar o seu medo e deixar doer. E toda uma técnica, um método que Jesus ensina de limpeza de karma. Então, pensa assim, eu estou vivendo de karma, é o quê? Eu estou sempre fazendo as mesmas coisas. Eu estou sempre... As minhas escolhas não são evolutivas. Eu não, por exemplo, no meu caso, Jesus fala sempre assim, escolhe coisas que te elevam e que te inspiram. Então, eu quando vou escolher, eu penso, o que é que me eleva? Só que tem coisas que me elevam, mas que dói. E eu vou lá e deixo doer. Porque é a ponte para o novo mundo, é a ponte para a abundância. É quando você retira do seu sistema vibratório o vírus, que é aquela dor que fica ali e que provoca que você esteja sempre escolhendo as mesmas coisas, que você não saia do seu círculo de conforto. No caso da enfermeira, o que ela faz? Ela, viver de karma é todas as escolhas que ela faz na vida são para fugir da culpa. Então, ela é a provedora, está sempre cuidando de todo mundo, está sempre fazendo tudo. Está evoluindo? Não, porque ela está sempre fugindo da dor, da culpa que ela tem quando não faz. É aquela pessoa que é capaz de sentar no sofá para ver um filme e não consegue ficar sentada, não consegue ficar quieta, porque ela está, no fundo, com aquela mentalidade da enfermeira. Se eu sentar aqui, vão morrer mais soldados. O tempo que eu estiver aqui sentada, sem fazer nada, está morrendo gente. É uma sensação. Claro que ela não lembra que foi uma enfermeira, ela não sabe que está morrendo gente, mas é uma sensação pesadíssima cada vez que ela para. Isso tem que sair da vida dela, porque senão ela vai continuar reproduzindo sempre o mesmo padrão. Como é que a vida faz? Porque a vida tem como missão fazer a gente entrar no caminho da evolução, né? Então, todas as escolhas que a gente faz para fugir do karma não funcionam, não andam. Se é que você fala assim, mas eu tento tudo e não anda. Não vai andar. Porque a vida, o que é que ela faz? Cada vez que você está indo para um lugar que não é evolutivo, que você está fugindo do karma, que você está fugindo da dor do karma, dessa superação do karma, da limpeza do karma, você está indo para um lugar que é sempre o mesmo padrão. A função da vida é te colocar um obstáculo. Se você pensar, olha só, você tem um rio, né? E aí você tem um obstáculo, o que o rio faz? Ele muda de caminho. O ser humano não, ele fica ali tentando quebrar o obstáculo, tentando lutar. Parece até que ele tem brio em lutar. É como se a água, em vez de... Tem aqui uma pedra gigante, é como se o rio, em vez de pura e simplesmente desviar da pedra, ficasse tentando quebrar a pedra. E ficasse ali fazendo... Olha só o que o rio faz. Iria fazer uma barragem quase. Você se afogava. E a ideia não é essa. A ideia é a vida está colocando um obstáculo para você desviar, para tentar ir para o caminho que você tem que ir. A vida é um rio inteligente que sabe para onde leva a gente. Então a ideia é essa. Por isso é que as pessoas falam em deixar fluir. Por que as pessoas falam em deixar fluir? Porque as pessoas no fundo estão falando assim, respeita os obstáculos. A vida está te mostrando que o caminho não é esse, é outro. E você fica aqui lutando. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para os obstáculos como se a vida estivesse conversando com a gente. Mas não é isso que acontece. Então, o ego, o tal, que só quer que a gente se reproduza, se alimente e se abrigue, ele fala assim, vai por ali, porque ali foi por onde a gente sempre foi e sempre correu bem. E você vai. E aí não dá certo, e em vez do ego falar assim, ops, não deu certo. Melhor voltar para trás, melhor tentar outra coisa. Não, ele fala, correu pouco, corre mais. E você, aí entra a rodinha do rato, né, do hamster, corre mais, e cada vez mais está se distanciando do lugar para onde você devia ir, se você respeitasse o obstáculo.
Entendeu? Então, essa é a forma que a vida tem de te tirar do teu ciclo de conforto, de te tirar do caminho kármico, aquele caminho que você está fazendo que só vai dar mais do mesmo. E aí você vai morrer nessa vida e vai nascer na outra com o mesmo karma. E não anda, não anda, as coisas não andam. Entendeu? Se você olhar de cima, se você olhar para as suas vidas, mas quanto tempo que a gente está aqui nesse padrão? Cada pessoa tem o seu, né? Faz quantas vidas que a gente está nesse padrão? E pior, quanto mais vidas você fica no mesmo padrão, mais forte ele fica. Mais segurança o teu ego tem para te falar, para fazer sempre as mesmas coisas. E não evolui, não anda. Uma das coisas que mais mudou a minha vida foi entender que eu posso fazer a minha parte. Eu não posso dominar a vida, querer controlar tudo, isso eu não posso fazer. Mas eu posso e devo fazer a minha parte, porque quanto mais eu faço a minha parte, é como se eu destravasse para o universo poder fazer a dele. E te garanto que faz. E qual é a minha parte? A minha parte é, saber qual é o meu karma. Aliás, saber quais são os meus karmas. Vamos começar pelos estruturais, né? Saber qual é o meu karma. Identificar. Entender como é que ele funciona. Entender a dimensão que ele tem na minha vida. Ir no ímã, entender que ele está completamente dominando o meu ímã, que está projetando, emanando energia. E por isso eu estou atraindo coisas negativas. Mudar esse ímã, encarar essa dor, processar essa dor, para que esse ímã suba de vibração, para eu começar a emanar coisas mais leves, para a vida então me trazer coisas mais leves. Lembra que eu falei no início? Você planta, aí você nutre, rega tudo e ela cresce. Mesma coisa. Você vai começando a encarar, a entender, a aprender, a superar e a mudar a sua vibração. E essa história de, vou fazer pensamento positivo, vou fazer não sei o quê. Tudo que você faz na dimensão mental não chega a esse vírus. Ele é mesmo sutil, porque ele mora aí faz centenas, às vezes milhares de anos. E a gente tem que ser mais esperto do que ele. Esta foi a primeira aula da Semana do Karma. Não esquece que a gente tem mais 2 aulas, tá? Eu vou te colocar aqui um link para você descobrir qual é o seu karma principal. Você coloca os seus dados de nascimento e eu te envio um e-mail com a explicação do seu karma. Não esquece que você tem outros, mas este já vai dar para você começar a trabalhar. Hoje eu vou te falar o que foi dado aqui. A minha história e como é que eu cheguei aqui. O que é karma e por que é tão importante limpar. Por que as pessoas fazem tudo errado? Exemplos de karma, dei 2 exemplos de karma bem explícitos. Expliquei o que é viver de karma, como a vida retira a gente do nosso ciclo de conforto, como fazer a minha parte. Na quarta-feira, depois de amanhã, a gente vai avançar mais. Então, eu vou explicar. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o seguinte: o karma e o sistema de crenças. Quantos karmas a gente tem? Os polos kármicos, vidas de abuso, depois vidas de perda. O ímã, atraímos tudo que temos medo. Como você identifica um karma? O iceberg, como uma circunstância pequenininha pode ser de vidas passadas. O sistema de perdas, por que as perdas são cada vez maiores e cada vez mais fortes? Como é que eu sei que uma pessoa, uma circunstância é kármica? A mecânica da fuga, a dor. Como começar a limpar? O ímã do peito e como fazer para virar. Como é que eu sei que o meu karma já está limpo? Como você vê, tem muita coisa ainda para acontecer nesta Semana do Karma. Na próxima quarta-feira eu vou estar aqui com mais um aulão sobre karma, com tudo que você sempre quis saber e nunca teve a quem perguntar. Agora você já tem a mim. Não esquece de escrever aqui nos comentários, escreve as suas perguntas, fala o que você sentiu. É muito bom para mim conseguir sentir que você está aí. O que você está achando, que você está participando, que você está entendendo ou que você não está entendendo e que tem dúvida. Escreve tudo aí e eu vou responder 1 a 1, tá bom? Então, até quarta-feira. Foi muito bom estar aqui com você.